começando mais uma edição do programa Alexandre Santos Convida aqui no Canal Norte Agora. E hoje eu tenho o prazer, a satisfação, a alegria de receber o meu parceiro, meu amigo, companheiro de canal, um dos dirigentes do Canal Norte Agora, Amaury Monteiro Júnior. E hoje ele vem aqui não para falar de a semana de a Política no Cru, ou de a Semana em Revista, ou de qualquer um dos outros nossos programas. Hoje ele vem falar sobre uma homenagem que merecidamente ele recebeu da Prefeitura da Câmara Municipal de Ribeirão Pires. E essa homenagem se deveu ao passado político de Amaury. Amaury ele não surgiu ontem. Amaury já vem fazendo uma história há muito tempo. E é isso que ele vai falar. Amaury Monteiro Júnior, tudo bom? Tudo bom, meu amigo Alexandre. Muito obrigado por suas palavras. Realmente, eu não participo da política há pouco tempo. Eu comecei a ter interesse pela política lá por volta dos meus 12, 13 anos. E, e eu sempre participei de alguns momentos da política. E quando veio a Revolução de 1964, eu fui um dos que não achei que aquilo era normal. Apesar da pouca idade, na época eu tinha 13 anos, eu não achei que aquilo era muito normal. E logo aos 15 anos, eu estava montando, junto com alguns amigos lá, a UPS, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, na minha cidade. E então, e dali para frente a coisa andou. E eu fui para. E no regime ditatorial que a gente vivia, a gente. Eu ficava desconfortável com o que eu via. E eu devo deixar bem claro também que, em 64, quando teve a Revolução de 64, ou o golpe de 64, eles falavam que era revolução, eu digo que é golpe, em 64, num dos primeiros momentos, foram presos alguns amigos meus. Amigos meus, quer dizer, eram de muito mais idade, mas um era o professor Silvio Roberto Salinas, que é professor, que é físico, professor da Escola Politécnica da USP, e o outro foi o Zé Arantes. Os dois estudavam no ITA. E foram presos e a gente acompanhou muito aquilo. Acompanhou tudo o que aconteceu, porque eu era de uma família democrática, e que não aceitava aquilo, e que se mostrou à disposição para ajudar as famílias, além de que eles eram muito amigos nossos. O Arantes, coitado, o Arantes ele já foi uma situação mais difícil, que o pai dele virou na rua, e era típico do padrão da época, né? Gritou assim, ele que se meteu nessa, ele que se vire. Então, o resto da população, das pessoas que eram democratas, que ajudaram ele a sair de lá. E o Salinas já não, já tinha uma família constituída, uma família que sabia, que conhecia a questão da política, democrática também, que deu um apoio para ele. E nós também demos. E o Salinas começou a frequentar minha casa quando ele saiu da cadeia, porque ele ficou um bom tempo preso. E ele saiu ele saiu do ITA. E aí ele entrou e fez ao mesmo tempo física na USP e a Politécnica. Fez os dois cursos ao mesmo tempo. E ele, quando vinha para Araraquara, ele vinha nos visitar. Ele gostava muito do meu pai, da minha mãe. E a gente, então eu escutava muitas histórias do movimento estudantil, o que estava acontecendo e tal, porque ele estava na USP trabalhando em tempo integral, né, em dois cursos pesados, mas ele tinha uma noção muito forte e acompanhava muito o movimento estudantil. Bom, então isso era uma motivação para a gente. E o Arantes, que também acabou sendo depois, também continuou no movimento do estudantil e foi morto em 1971, se não me engano, pela ditadura, tá? Foi morto em 71. E a gente, então, tinha essas pessoas como modelos para nós, dentro do processo de discussão e tudo mais. Eu fiz o vestibular, entrei na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e fui cursar a FEI, que era em São Bernardo do Campo. E nessa passagem, primeiro semestre,
Eu era o aluno exemplar e no segundo semestre eu era o militante exemplar. Mudou, mudou o aspecto, né? No primeiro eu fechava com 10 cálculo um, física um, que todo mundo tirava um, 2, outro achava com 10. E no segundo eu estava no movimento, trabalhando e tocando o movimento, até porque teve uma intervenção na época, a intervenção dos militares no nosso centro acadêmico. E aquilo me trouxe para a luta. E em 71 eu entrei para o Partido Comunista do Brasil, logo no começo do ano de 1971. E aí é interessante você ver. Logo assim, no mês de janeiro, mais ou menos. E por que que era interessante? Porque naquele tempo não era como é hoje, que você pega uma, que você pega alguém, preenche uma ficha, eu estou filiado no partido. Não, você tem que passar por uma série de entrevistas, de conversas, em locais não muito claros, porque eram pessoas perseguidas. Eles queriam saber quem é que eu vou botar dentro do meu partido? Vou botar alguém da repressão, algum enrustido, ou vou colocar alguém que realmente tem um compromisso com as causas e com os nossos interesses e tudo mais? E aí eu entrei para o partido e logo dentro do partido comecei a galgar algumas coisas, porque era um cara bastante ativo. E então já fui pro núcleo universitário, que era a relação. Antes do núcleo universitário, eu fui para o comitê de massa, que era a ligação da Uni com o partido. E eu é que fazia essa ligação. Depois eu fui para o núcleo universitário. O núcleo universitário é onde você se organiza o momento dos estudantes, né? E então eu organizava o pessoal da USP, pessoal da minha própria faculdade e tudo mais. Mas isso em 72, no começo de 72, há uma grande. Muitos companheiros da PUC foram presos. E aí começou a minha saga. Apesar que antes eu devo te contar o seguinte: cada reunião que você fazia na faculdade, eles anotavam o seu número, o seu nome, não sei o quê, com a diretoria você fazia, e mandava para o DOPS. Então já tinha lá uma. Era assim, a época era desse tipo, principalmente na FEI. Porque quando o movimento estudantil entrou em baixa em 68, 69, né, depois de 68, a FEI continuou no alto, continuou puxando o movimento. E isso era uma preocupação muito grande deles, né? E aí, em 72, eu me lembro, eu já namorava a Olga, que hoje é minha esposa. Eu comecei a namorar ela em 71. Eu a conheci na PUC. Nós chegamos na PUC logo no começo do ano. E já avisaram para ela que a Alban tinha ido lá procurá-la por minha causa, né? Então a Olga teve que sair da faculdade, né? Teve que sair da faculdade. E aquele ano ela ficou fora da faculdade. Em maio, no dia do meu aniversário, Alexandre, eu tinha uma reunião marcada. Naquele tempo a gente chamava os nossos encontros com as pessoas de ponto. Porque você marcava o segundo ponto do número, depois do número 2000 na rua tal, a tal hora que você ia encontrar as pessoas lá. Estou contando isso um pouco para contextualizar o porquê dessa homenagem também, né? E aí o que aconteceu? Naquele, naquele, naquele dia, como eu fazia sempre, eu passava primeiro pelo ponto e dava uma volta, né? Para quem conhece São Paulo, eu tinha marcado um ponto em frente ao Banespa, ali no centro de São Paulo. E eu passei e dei uma volta longa. Quando eu estou dando essa volta, quando eu estou dando essa volta, eu encontro, por um acaso, uma companheira que era uma liderança que estava acima de mim, e ela me fala: Bom, precisava te encontrar mesmo.
Porque a ideia era você dar a volta para chegar na hora certa. Eu não chegava nem um minuto depois para não ter riscos, né? Bom, e aí ela me falou algumas coisas. Ela me falou o seguinte: primeiro, o pessoal da PUC que foi preso e que está saindo agora da cadeia, nos relatou, porque a gente tinha um costume também de relatar pegar as informações das pessoas que saíam da cadeia. Era a nossa contra-informação, vamos dizer assim. E aí você está muito procurado. E nós achamos, nós aqui da liderança do partido, que você tem que largar a faculdade. Tem que deixar de ter contato com a sua família, porque eles estão realmente atrás de você. E ali foi o início da minha clandestinidade. Minha clandestinidade. E aí ele me disse isso. Depois ela me disse, começou a guerrilha do Araguaia. Houve uma, o exército agiu sobre as pessoas, eles reagiram e a guerrilha do Araguaia começou. A terceira coisa que ela me disse foi, o Genuíno foi preso no primeiro dia, quando ele foi avisar uma turma de um lado para o outro, e nesse meio ele foi preso. A quarta coisa que ela me disse foi a, a Tuta Garlip, que é a irmã do teu companheiro, o companheiro lá de lutas, que era lá da mesma escola, que é o Saulo Garlip, tá lá. E aqui tem uma carta para você levar para ela, tá? Você levar para ele, né? E ele realmente tinha essa carta que contava isso. Ela se despedia dele, dizia que estava na luta. E isso eles fizeram, todos os guerrilheiros da época fizeram isso para suas famílias, né? E então ele me contou essas histórias. Aí o Boa Gente, que era o cara da Uni que eu ia encontrar, tá preso. Então eu tomei o rumo, né? Tomei o rumo. Bom, e aí passei um período na clandestinidade, e foi um período difícil e tudo mais, mas sempre na luta, sempre defendendo as coisas e tudo mais. Quando chegou em março do ano seguinte, eu trabalhava como estagiário na General Motors, tá? Eu vou preso, tá? Porque eles tinham feito, porque o partido tinha chegado para mim e tinha falado assim, essa coisa é interessante, o que eles falaram e o que eu falei para eles. Eles falaram assim, chegaram para mim e falaram assim, olha, nós achamos que você precisa ir para o movimento operário, né? E você precisa ir trabalhar numa indústria aqui da região do ABC. Tudo bem, tá ótimo. Até aí tudo ótimo. Não, porque nós achamos que você é um comunista daqueles que tá ferrado. Eu falei, você tá louco? Eu nem li todos os clássicos ainda. Como é que você está falando que eu sou um grande comunista? Né? E aí eles me falaram assim, não, mas a tua atitude porque logo depois que eu entrei na coisa, teve um ciclo de prisões na USP. E eu passei a cumprir 10, 12 pontos por dia, organizando a reação àquelas prisões. Aquela reação para nós, eu não falei, mas essa é uma reação de qualquer burguês que preza pela democracia. Essa não é uma reação porque você é comunista ou não é comunista. Eu acho que vocês estão exagerando, né? Essa avaliação, né? Mas só contei isso por uma passagem, né? Porque a gente estudava muito, fazia muitas reuniões, discutia muitas coisas e tudo mais. Fato é que dia 1º de março de 1973, vou lá eu preso, né? Vou lá preso. E a primeira pessoa, quando eu entro no DOI-CODE, que me dá um bufeta na cara, que o meu óculos voou pro quinto do inferno, foi o Major Ustra, que depois virou coronel no futuro. E ele estava com ódio mortal de mim. Por quê? Naquela contra-informação, eu tinha pego uma informação de uma colega que tinha sido presa naquele movimento lá de junho. Ela tinha mandado uma contra-informação e ela mandava. E eles, quando eles saíram da prisão, eles obrigavam as pessoas
a irem lá toda semana para assinar o ponto na porta do doicode. E aí o que aconteceu? Eles, essa pessoa escreveu para mim, ó, tem um Opala amarelo, chapa tal, tem um não sei o quê, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí mandou e eu levei para o partido. E o partido, quando viu aquilo, falou assim: vou passar para a LN, isso aqui é informação importante, né? Mas nunca passou. E quando em fevereiro de 1933 é, eles foram presos e aquele papel apareceu. Aquele papel apareceu. E o carro amarelo, chapa não sei das quantas, era o carro do Ustra. Ei, Então, o cara estava com ódio de mim. Quem que deu esse papel? Foi o Mauri que passou. Então, né? E eles não me chamavam de Maurício, me chamavam. O cara da Uni, que tinha sido preso, tinha falava, ele não sabia meu nome, ele sabia, ele conversava comigo, nós conversávamos com ele, eu conheci ele como boa gente, mas o nome dele, ele era inclusive sobrinho do Dom Paulo Evaristo Armes. Eu fui levado para Dom Paulo, a coisa, seu sobrinho da preso, né? Mas eu não sabia disso. Ele também não sabia. Então ele falava assim, o rapazinho, ele era do gaúcho, ele falava o rapazinho da FEI. O rapazinho da FEI. E aí esse foi meu nome que foi adotado pela repressão, é o rapazinho. E então aí eu fui para lá, e lá fui torturado, todo aquele processo normal. Mas tem uma coisa que eu gostaria de contar para as pessoas. Nesse primeiro tapa que esse filho da mãe me deu, eu fiz um raciocínio imediato. E é uma coisa que eu levo para o resto da vida, o Alexandre. Eu falei assim: daqui a pouco passa. Parece pouco, né? Mas aquilo me deu a força para enfrentar todas as torturas que vieram, para fechar a boca e não falar pouco nenhuma para eles, não levar ninguém lá para dentro, porque daqui a pouco passa. Entendeu? Então eu suportei todo o processo de tortura, de coisa, e daqui a pouco passa. Esse raciocínio ficava na minha cabeça. E era um processo que ninguém consegue imaginar, que era um processo que você não tinha hora, é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, não tinha hora para você ser chamado para você levar porrada, né? E naquele período, ô Amaury, inclusive, eles, é, eles quando batiam, eles tinham algum objetivo em mente ou batiam por bater? não, no começo, assim, nas primeiras 24 horas, batiam para te quebrar. Por quê? Porque eles queriam, e a pergunta era assim: ponte aparelho, ponte aparelho, ponte aparelho, entendeu? É o que eles queriam. Nesse momento, eu fiquei sabendo que naquele dia 2 de maio de 72, que eu saí e mudei o rumo, eles estiveram lá para me pegar. Entendeu? Eu apanhei muito, porque o Ustra queria saber por que eu não tinha estado lá naquele dia. Eu sabia, mas eu não falei. E aí eles começam a jogar, por exemplo, que vão, vão, vão prender teu irmão, vão prender tua mãe, tua namorada, teu não sei o quê, sabe? Existe uma pressão psicológica muito grande. Mas daqui a pouco passa, me fez passar por aquilo. Passei uma noite inteira num cubículo fechado com uma campainha que tocava a cada segundo, sabe? E assim foi. E assim foi aquele período, que foi um período muito triste da nossa história. Perdeu o Alexandre Vanucci, que eu não conhecia, mas que era da LN, foi morto ali na minha frente. Eu fui a última pessoa a falar com ele. Por uma coisa de destino, eu consegui falar com ele, ver que ele estava tudo arrebentado, né? Eu falei com ele dentro ele estava dentro da solitária. Bom, e aquele período vi a Melinha Teles, que você já entrevistou também, por exemplo, ser imputada como Lei de Segurança Nacional, porque escreveu num papel, aí eu já estava no DOP, nível Dia Internacional da Mulher. Então, estou contando tudo isso para vocês verem o clima que era isso, tá? Bom, eu saí de lá dia 18 de abril.
respondia processo, Lei de Segurança Nacional, junto com mais de 40 pessoas. Você mesmo entrevistou um deles, que era o Gordo, que é o Roberto Martins. E que foi ele que falou para mim que eu era um grande comunista. Entendeu? Foi o Roberto Martins você acabou de entrevistar por causa de um livro dele aí da Bahia. É, e aí, o que que acontece? Nós continuei sempre na luta, ô Alexandre. Nunca deixei de participar de nada na luta. No começo, um certo afastamento das organizações, porque para não haver a contaminação, você não ser seguido e tal, né? Eu voltei a trabalhar na GM, mas logo depois já me mandaram embora. Aí eu fui para Matarazzo. E o clima de aquele medo, aquela coisa de você ser descoberto, ele continua existindo. Porque você tem que prestar conta lá, você tem que fazer o depoimento lá para o juiz. Como é que você vai falar para a tua empresa que você vai fazer? Vai pegar lá o certificadozinho que você estava no juiz? Você não pode. Você estava na ditadura. Se você levar lá assim, que a justiça militar, o seu Amorim teve lá respondendo, mas no segundo seguinte você já está sem emprego. Então, o clima é muito pesado. Ô, Maria, veja, Né? essa parte, essa é uma página muito triste da história do Brasil. Muito triste mesmo. Pegou você, pegou Não muita precisa gente. disso mesmo. Pegou o sonho de muita gente, né? Me Sim, atrasou muito o nosso desenvolvimento, o crescimento econômico, o desenvolvimento sim. social, enfim, foi um período nefasto, um período muito triste que seria muito bom que a gente não pudesse, não precisasse ter de lembrar todo ano como a gente precisa, todos os instantes. Mas eu Mas sabe queria, por que que a gente lembra? Sabe por que que a gente lembra? E conta essa história para que nunca mais ocorra. pois é, Eu não quero que meus netos, meus bisnetos, seus netos, que nós venhamos a viver aí esse processo de novo. E nós passamos por isso agora, na época do pois é, Maria, Bolsonaro. e é justamente aí que eu queria que você, à luz desse seu comentário, enquadrasse essa homenagem que foi prestada agora. Essa Então, homenagem ela tem também ela cumpre esse objetivo. Ela não não, cumpre então, apenas o objetivo de jogar flores em alguém que tem um passado bonito. Ela também então, tem um objetivo de alertar a sociedade por algo que ocorreu. Eu queria que você comentasse essa então, homenagem sobre esse aspecto e também, vamos dizer, a questão do próprio partido, né? sim. Então, por que eu vou, antes de eu passar por essa homenagem, eu vou contar para você o seguinte. Esse período todo, eu nunca deixei de fazer política. Eu nunca deixei de estar junto com a esquerda. Tá? Nunca deixei. Nunca mudei, nunca tive em posição diferente. Eu ajudei, como eu não tinha, eu não era, eu não acabei o curso de engenharia naquele momento, depois eu conto que eu acabei mais frente. Eu fui para a área de informática, e a gente chamava de processamento de dados. E eu fui da área da Associação de Profissionais de Processamento de Dados de São Paulo, onde eu fui secretário, tesoureiro, presidente, fui tudo. Até que a gente construiu o Sindicato dos Profissionais de Processamento de Dados. Então, a luta continuou. Continuou, nós discutíamos a questão por exemplo, da reserva de mercado para o Brasil, que muita gente vira o nariz para isso. Mas o que nós defendíamos é o que a gente defende hoje ainda. É que nós precisávamos ter um país soberano que tivesse domínio sobre as tecnologias e sobre o desenvolvimento da tecnologia. Nós hoje discutimos isso ainda. Hoje nós somos consumidor de produto acabado e vendedor de matéria-prima. Isso não nos dá a soberania necessária que a gente precisa ter. E a gente, naquela época, defendia isso. Como no momento seguinte, quando a gente conseguiu a reserva de mercado, por exemplo, a gente se distanciou daquele pessoal porque eles estavam visando muito a visão lucro, ou seja, você tem uma reserva de mercado para que eu produza minhas máquinas, mas não me dedico a pesquisar, a desenvolver, a evoluir. Então, nós começamos a questionar isso aí também. Então, são situações que a gente veio passando. Eu participei muito forte, por exemplo, das greves de 79 e 80, principalmente da de 80, onde eu vivi um momento mais importante da minha vida, que foi aquela passeata em São Bernardo do Campo, que tinha mais de 100 mil pessoas,
com helicóptero descendo em cima da gente, cachorro avançando em cima da gente, cavalaria, e nós marchando. Minha mulher estava com uma barriga de 5 meses, ô Alexandre. E nós estávamos lá, estávamos marchando. Quando nós chegamos no Paço Municipal, que é uma área larga, eu falei, aqui nós vamos levar porrada. Eu estava bem na primeira fila, junto com os companheiros discutindo PT, não PT. Eu não era PT, eu era PCdoB. E essa confusão toda ali na frente, ali bem na frente. Quando nós chegamos, que a cidade estava vazia, vazia, aquele dia foi o quê? Foi um dia que nós saímos para a cidade, uma cidade que passou o mês inteiro sitiada. Da minha casa, que estava uns 700, 800 metros da matriz principal, a gente sentia cheiro de gás lacrimogêneo o dia inteiro. Meus filhos sentiam esse cheiro, né? Quando nós chegamos, que a cidade estava vazia, eles tinham evacuado a cidade. Aquele dia, as pessoas saíram para namorar nas ruas. Aquele momento foi um momento extremamente importante para nós. Era uma vitória. Tá certo que no dia seguinte eles voltaram com provocadores, do cacete, bravo. Tentaram virar o carro da Olga, tentaram, sabe, como se fosse os trabalhadores fazendo isso. Eles vieram para cima da população. Por quê? Porque eles sentiam que havia uma unidade entre a população, a igreja, os movimentos e os trabalhadores, que apesar de terem seu sindicato lacrado e sob intervenção, estavam na luta. Tá? Bom, isso aí vai dar o fio para você daqui a pouco, tá? Para te responder a coisa. Bom, e aí a vida veio nesse sentido. E quando chegou, quando chegou, quando minha última filha se formou médica, o último dos meus filhos que se formou, eu falei, o que falta para eu fazer na vida? Falta fazer engenharia. Aí eu comecei tudo de novo. Eu já tinha 3 anos de engenharia. Eu voltei do zero. Por quê? Porque eu achava que eu talvez estivesse defasado ah, conceitualmente, e eu não era uma verdade, porque eu fui dar aula para os meninos que estavam começando, né? Então, aí você vê, e aí você conhece, muitos dos companheiros que conhecem, a minha luta dentro do movimento da engenharia. Eu fui ser professor, fui professor, eu participo do movimento do meio ambiente, eu participo do coisa. Bom, diante disso, e diante da importância da, da, da importância de toda essa luta que a gente fez a vida inteira, que a gente lutou muito, o Partido Comunista do Brasil, junto com a Câmara Municipal de Ribeirão Pires, que hoje eu moro aqui perto, e eles me conhecem de outras épocas, que eles me conhecem lá do São Bernardo, do Diabo e tal, eles fizeram uma homenagem para as pessoas que participaram da luta como sempre, não como uma luta só contra a ditadura. Tá? Eu contei o perfil para contar o nascimento, o que aconteceu durante os períodos intermediários e, e agora o que a gente está fazendo. Então, eles fizeram. Hoje, por exemplo, eu estou tocando uma luta contra a transposição do Rio Pequeno contra a Açupeba. Isso é um trabalho de massa. É um trabalho que eu estou lá, trabalhando com as pessoas. Isso é visível por eles. E como outros companheiros também estão fazendo isso. Então, ontem eles homenagearam uma série de pessoas, independente de que partido eles eram ou de que condição eles eram. Mas pessoas que a vida inteira lutaram contra as desigualdades, lutaram por um Brasil melhor, lutaram pela soberania nacional, lutaram por uma melhor educação, por uma melhor saúde e tudo mais. Então, ontem nós estávamos lá, mais ou menos umas 15 pessoas. E lá me foi entregue, junto com um cravo vermelho, que é o símbolo da luta das pessoas, quando me foi entregue esse documento. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não. Aqui, ó, Tributo à Resistência e à Democracia. Tá? E aqui, isso aqui diz o seguinte: os cidadãos e os comunistas de Ribeirão Pires expressam seu reconhecimento e profunda gratidão a Amaury por sua coragem, resistência e compromisso na luta contra a ditadura, contribuindo para a construção da democracia em nosso país. Porque é isso que a gente tem que ter claro.
Nosso trabalho, desde aquele início lá nos estudantes até hoje, Alexandre, ele não foi um trabalho que era só derrubar a ditadura. Nós viemos, durante todo esse processo, construindo uma nação, construindo uma democracia nesse país, né? E aí, Ribeirão Pires, 1 de abril de 2026. E eles fizeram uma coisa, eles fizeram ainda, junto nesse certificado, eles colocaram o verso de Bertolt Brecht, que todos nós que lutamos a vida toda conhecemos. E eles colocaram que há pessoas que lutam um dia e são bons. Há pessoas que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas as que lutam, mas há as que lutam, mas há as que lutam toda a vida e essas são imprescindíveis. Bertolt Brecht. Não é por uma questão de ter um verso desse que eu preciso e que me dá forças dia a dia, que eu preciso ser um imprescindível. É porque eu tenho um senso de justiça social, é porque eu tenho um sonho de que fazer esse Brasil diferente, fazer um Brasil muito mais forte, democrático, soberano, socialmente justo, igualitário e tecnologicamente avançado para que a gente seja desenvolvido. Ô, Amorim, veja bem, É, nós estamos diante aí de uma situação muito interessante. Esses últimos dias são muito marcantes nessa história toda, porque nós temos no nosso governo, com eventuais falhas, um presidente está preocupado em avançar, fazer avançar a luta social. Naturalmente, ele não é o governo dos nossos sonhos, mas é o que nós temos e, ele faz aquilo que ele pode fazer. E se contrapondo ao governo Lula, existe um movimento liderado por um cara chamado Jair Bolsonaro, que numa convenção de um homem só, indicou o filho dele, Flávio Bolsonaro, para fazer a oposição e disputar a eleição contra o Lula. E, estranhamente, as pesquisas de opinião pública dizem que o Flávio Bolsonaro está avançando. Nesse cenário, nós observamos que no fim de semana passado, o Flávio esteve nos Estados Unidos e, falando no Texas, ele se colocou como um agente administrativo a serviço do governo dos Estados Unidos e disse que deveria ser apoiado pelo governo norte-americano porque ele poderia garantir que o Brasil tivesse ao lado dos Estados Unidos num confronto que vem já se mostrando há algum tempo dos Estados Unidos contra a China. Então ele quer entregar os metais raros do Brasil à China. E ontem, literalmente ontem, o presidente Trump falou do Pix. E o Flávio Bolsonaro, que vamos dizer, é o braço operacional do velho Jair, me parece que também se comprometeu a entregar o Pix, ou aniquilar o Pix, porque isso é vantajoso para os Estados Unidos. E aí eu pergunto, diante desse quadro, a sociedade dividida, a mídia corporativa fazendo o jogo dos conservadores e dos reacionários, você acha qual papel cabe hoje às categorias que se julgam progressistas e humanistas e ao lado do interesse do povo do Brasil? bom, o programa A Política Nua e Crua, que vai ao ar no dia 4, eu não sei que dia vai ser. Hoje nós estamos gravando no dia 2 esse programa. Nós vamos Então, ao ar no dia 6. então nós vamos no ar, ao ar dia 6. Então, no dia 4 eu trato desse assunto. Por quê? Porque nós vivemos uma situação, olhando nesse cenário de disputa, a gente vê Bolsonaro, que está querendo se fazer de bonzinho, virar nosso amigo, como Flávio, né? O Flávio é aquele da esquina, né? Mas o Bolsonaro, que não deixa de ser um canalha, que não deixa de ser um vendedor da pátria, que é um miliciano, que é o rei das rachadinhas e outras coisas mal explicadas.
tá? Nós temos também uma outra figura que surgiu essa semana, que é o Caiado, que representava a União da Democrática Ruralista, que é o que há de pior dentro do movimento ruralista, que é o que há de pior. E eles começaram a jogar pedra um no outro, querendo conversar um pouco. Ambos, ambos, essa extrema-direita que está aí, eles são representantes dos Estados Unidos aqui no Brasil. O que você falou, por exemplo, há uma semana atrás, no programa do dia 30, acho que foi, não me lembro o dia, da Política Não Crua, eu chamei a atenção para um acordo de terras raras que esse Caiado fez, de entrega de terras raras para lá. A mesma coisa está fazendo essa família Bolsonaro, com o Eduardo, com, com, com o Flávio Bolsonaro e Companhia Bela. Então, indo aos Estados Unidos para entregar tudo, ia dizer, precisamos do seu apoio. Em paralelo, tem uma outra questão, talvez, que você não tenha observado. Eu hoje peguei o porquê que eles estão em cima do Alexandre de Moraes, por um acaso. Por quê? Porque para eles interessa imediatamente acabar com aquele inquérito sobre as fake news. Esse é o ponto. E se você for observar, um relatório lá dos Estados Unidos, do Trump, de uma comissão que ele fez lá, coloca isso claramente. Se você observar, a entrega do Pix é para abrir mercado para o mercado financeiro, que eles querem faturar mais. E a entrega das terras raras é porque os Estados Unidos, nós somos o segundo maior a segunda maior reserva de terras raras. E eles têm muito interesse nisso. E não é só isso que eles vão entregar. Eles vão entregar o nosso petróleo também, como já está, de certa forma, sendo entregue. Então, no programa Política Nua e Crua, eu chamava a atenção que nós precisamos tomar, principalmente nós, progressistas, ligados à esquerda e tudo mais, nós temos que estar muito mais atentos à mensagem que nós vamos levar ao povo brasileiro. Essa mensagem é importante, mostrando que este modelo que nós temos e que serviu para nós nesse período agora anterior, para que a gente venha a recuperar o Brasil que o Bolsonaro destruiu, não é o modelo que nós deveríamos ter no próximo período. Quando eu falo isso, eu falo no quê? Nessa política neoliberal da economia. A política neoliberal da economia. Nesse liberalismo que coloca o nosso futuro nas mãos dos rentistas. E não de uma produção desenvolvida, não de uma tecnologia que lute pelo Brasil, não de alguma coisa que jogue o Brasil para cima. Eles querem jogar a gente para baixo. Então, nesse novo governo Lula, apesar de todas as necessidades que nós temos de votos dos outros, eles precisam também dar um novo rumo para esse país. Senão, nós vamos ficar na mesma situação e vamos começar a competir como se nós fôssemos iguais. E nós não somos iguais. Eles são os vendilhões da pátria, nós não. E nós temos que deixar claro isso. Eles são os que vão rezar no altar do neoliberalismo. Nós podemos parar de rezar lá e podemos repensar esse país. Nós precisamos de políticas que tragam de novo a capacidade de desenvolvimento para esse país. Nós precisamos fortalecer a nossa engenharia. Nós precisamos fortalecer o nosso país. Nós precisamos fortalecer a nossa educação. Nós precisamos fortalecer a nossa saúde, a nossa cultura. É isso que nós precisamos esperar do novo governo. Então, eu acho que o nosso debate não é só em cima de nomes. Nós precisamos deixar muito claro e levar muito claramente que nós precisamos mudar esse país. Nós avançamos muito nesses últimos 4 anos, mas muito menos do que a gente poderia. Basta dizer que no primeiro ou segundo ano do governo Lula, ou não me lembro se foi no primeiro da Dilma, nós éramos a sexta economia do mundo. Hoje nós somos a 11ª. Foi um avanço? Não, não foi. Melhorou o emprego? Não, não melhorou.
Ah, melhorou, porque tá as pessoas estão desempregadas, mas também quantos estão nas barbas dos Uber da vida, dos modelos Uber? Um empreendedorismo falso, que na verdade uma grande escravidão, onde o escravo, inclusive, é obrigado a ter o seu meio de produção, que é totalmente contrário a tudo que existe nesse mundo. Então, Alexandre, me preocupa o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que tem um golpe em preparação, e esse golpe passa pela destruição do Alexandre de Moraes, que queiram ou não queiram, com todos os defeitos que tenha, tá? Ainda é o único juiz naquele Supremo Tribunal que bate na mesa e exige. Ainda é o único. Eu não consigo identificar nenhum outro. Ah, eu identifico o seu Dino. O Dino está indo nesse caminho, né? Mas é uma realidade. Então, derrubá-lo e fazer, ou no mínimo neutralizá-lo, faz parte do jogo da direita. Mesma coisa, se você observar os jornais que a gente lê, e eu leio todo dia o Globo, eu leio a Folha de Londrina, porque eu gosto da Folha de Londrina, gosto de saber o que está acontecendo lá, e, e leio também alguns jornais da esquerda. Eu leio o Estadão também. Se você vê a campanha que eles estão fazendo, é típica de quem está sendo subornado para fazer isso. Vem um dia, vem um editorial, se não me engano foi na segunda ou na terça-feira passada, que a Folha soltou na primeira página, zancando o Supremo Tribunal Federal. Porque hoje, quem luta contra as Big Techs, quem que é? Quem é que trava as Big Techs? Quem é que impõe multas para as Big Techs? Quem que obriga elas a tirarem conteúdo lá dentro? É o Supremo Tribunal Federal. Do Congresso, não. Não conte com ele. Aliás, é outra coisa que nós temos que ter, é lutar para eleger os melhores deputados para o Congresso. Nós não podemos continuar do jeito que estamos. Então, tudo isso, Alexandre, se você observar, você vai ver que a nossa luta ainda é muito longa. E que nós e não terminou porque acabou a ditadura. Não terminou porque terminou o governo do X ou do Y. Ela continua e ela vai no dia a dia. E a gente tem que estar lutando e discutindo entre nós educando o povo, educando a população, de que nós precisamos construir um Brasil diferente. Muitos me perguntam: o que que você está fazendo? Você, engenheiro, professor universitário, participa de muitos movimentos maiores. O que você está fazendo no movimento de uma cidade pequena em relação à transposição da Taia-Supeba para a Taia-Supeba de água? Eu te respondo. Porque a acessibilidade social, ela existe, ela precisa continuar existindo no nosso coração. Aqui é um projeto do senhor Tarcísio. Para fazer o quê? Para fortalecer uma empresa privada que ele privatizou e destruiu uma Sabesp. O mesmo modelo que eles querem implantar no Brasil inteiro. Eles, para fazer isso, eles não estão pensando se vão passar em cima da casa das pessoas, Alexandre. Olha, vê bem, nós estamos partindo já estamos na reta final da nossa conversa. E eu queria que você fizesse dois comentários, na medida do possível sucintos, sobre dois aspectos. Sucinto com a maioria é difícil, hein? O primeiro de respeito à onipresença da direita nos diversos campos de representação social. Nós estamos diante de uma eleição no sistema CREA-CONFEA. E, naturalmente, no sistema CREA-CONFEA nós temos também a presença da direita. Pelo contrário, ela não está somente participando, ela está exercendo o poder no sistema CREA-CONFEA. O sistema CREA-CONFEA é um sistema extremamente importante, não só pelo número de profissionais que a elas são filiados, mas principalmente pela importância social, política e econômica do próprio CONFEA. Como todo mundo sabe, pelas engenharias passa a construção de pelo menos 65% do PIB nacional. E os engenheiros não exercitam o protagonismo que poderiam exercitar. E assuntos, por exemplo, você bem falou aí, a privatização da Sabesp, eu não lembro exatamente se o CONFEA disse alguma coisa, ou se o CREA de São Paulo disse alguma coisa. E aí nós estamos diante de uma eleição
que vai preencher os principais cargos do sistema CREA-CONFEA. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esta eleição, especificamente, uma eleição dos engenheiros, dos agrônomos, dos geólogos, dos profissionais ligados às ciências, às tecnologias. Bom, Alexandre, você sabe disso, e a gente se conheceu nisso, que na eleição passada, quando eu descobri no último dia que nós só teríamos a direita representando no Confea, eu me revoltei e lancei minha candidatura para lutar para a presidência do Confea. Por quê? O Confea é extremamente importante. E a nossa engenharia, ela vem sendo jogada no chão, vem sendo destruída há muito tempo. E nós não temos uma participação efetiva do nosso Confea, que eu acho que é a maior força e que teria a importância de estar junto com o governo, discutindo plano de desenvolvimento e tudo mais, discutindo a participação da engenharia, discutindo cursos e tudo mais. Nós não tivemos, nos últimos anos, ninguém que nos representasse adequadamente, a não ser, que eu falo aqui do nome, duas pessoas, tem várias outras, tá? Não vou ser de desconhecer, mas quando eu fiz campanha, eu conheci duas pessoas extremamente importantes. Um, Marcos Túlio, e o outro, Henrique Ludovici. São dois companheiros que eu deixaria na mão deles a construção, a reconstrução do modelo do Confea. O Confea é extremamente importante. E, para mim, ele está relacionado, a eleição do Confea está relacionado também a essa luta nossa em relação à direita ou à esquerda. Ou, vamos dizer assim, porque não são só de esquerda que estarão na disputa do Lula, mas todos os que não concordam com o modelo de entrega desse país para o ditador Trump ou companhia aberta. Então, nós temos que estar atentos nesse momento. E eu acho que essa eleição ela passa por aí também. Porque dentro do Confea nós vamos ter condições de discutir assuntos muito importantes, relativos à nossa engenharia. Estou completando, você acha então que os engenheiros eles têm que se meter na campanha e pedir voto Não, de quem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o engajamento dos engenheiros, de modo geral, nessa campanha. não, é E para quem eles fundamental. devem, me parece que existem algumas candidaturas que já estão colocadas. No Não, Lula, sim. você bem Então, colocou aí o Henrique Ludovici, mas tem também a do Vinícius Marquesi, enfim. Eu queria que você falasse concretamente o que é que o engenheiro, o que é que você recomenda a um engenheiro, a mim que sou engenheiro, o que é que você me recomenda não, nesse então, momento? eu iria falar isso na sequência. Então, hoje está colocada, as pré-candidaturas estão colocadas. As pré-candidaturas do Joel, que já foi presidente do Confea, a do Vinícius Marques, que é o atual presidente do Confea, e a do Ludovici, que já foi presidente do Confea. Essas são as candidaturas que estão colocadas. E mais algumas que podem surgir por aí. Eu acho que precisamos fazer um grande debate. Parar de fazer campanha no Confea para os amigos, tá? Para montar grupinhos de amigos. O Confea tem que ter uma participação efetiva para trazer ao proselitismo toda a engenharia. E quando eu falo engenharia, as geociências e eu falo da agronomia. Eu falo tudo isso. Nós já vimos os modelos. O Vinícius Marques, no contrato recente, que está acabando o mandato dele, ele promoveu uma PL 1024. Em vez de discutir engenharia e colocá-la no século XXI, ele foi discutir quais benefícios ele poderia ter, ele e a turma dele. Quais benefícios eles poderiam ter? Era essa a grande preocupação. Aumentar mandato, trazer plano de saúde, trazer uma série de benefícios para eles e não discutir a engenharia. Então, já mostrou claramente que a engenharia para ele não faz parte do cromo dele. Além disso, veio cantar de galo, dizendo que analista não, engenheiro sim, uma campanha que foi lançada pela Ficenge era dele, e não é dele.
Então, se apropriar de coisas que ele não fez nada para mudar, nem quando era presidente do CREA em São Paulo, nem quando era do Confeia, também não admito. Nós temos, então, quem que desses que nós temos que é realmente que poderia trazer uma visão nova, uma visão de luta para a engenharia? Para mim, é o Henrique Ludovici. E eu chamo a todos os engenheiros, a conhecerem o Luiz Henrique Ludovici, a discutirem com ele e a forçarem os outros a virem para o debate. Não é comprando votos que nós vamos fazer dessa engenharia forte. Não é comprando votos que nós vamos fazer dessa engenharia que ela cumpra o seu papel no nosso país. Nós precisamos de uma engenharia cada vez mais forte. E eu não vejo, nas opções que foram apresentadas, a não ser compradril, junção de grupos, favorecimento de grupos, mas eu não vejo, a não ser no Henrique Ludovici, a preocupação com a engenharia. Né? Com a engenharia. Então, precisamos nos unir todos, as associações, os profissionais, os sindicatos, todas as organizações que existem nesse país, para debater, aproveitar esse espaço para debater engenharia e colocá-la dentro do plano de fundo que seria o nosso próprio, o nosso futuro desse país. E essa engenharia tem que estar lá, tem que estar colada. Bom, perfeito. Ela não pode estar vendendo o nosso país e nem atrelada a quem vende o nosso país. Perfeito. Então, nós estamos chegando ao final desse programa, no qual nós tivemos a chance de ouvir a Maurício Monteiro Júnior, que é uma das vozes mais importantes, não só da engenharia, mas da banda consequente da sociedade. E ele falou um pouco daquilo que levou a Câmara Municipal de Ribeirão Pires a homenagear um grupo de pessoas que tiveram um passado importantíssimo na resistência ao golpe militar. E na sequência, como é do seu feitio, ele aproveitou e falou um pouco da atual conjuntura nacional, nos alertou dos problemas que nós podemos enfrentar caso essa extrema-direita venha a se fortalecer, especialmente aquele que orbita o senhor Jair Bolsonaro, nos alertou sobre a campanha que vem sendo uma espécie assim de vestibular de um novo golpe de Estado, através da fragilização do ministro Alexandre de Moraes, e no final ele nos alertou da importância das eleições do sistema CREA-CONFEA e nos conclamou a nos alistarmos, nos alinharmos no grupo que apoia, o grande grupo que apoia a candidatura de Henrique Ludovici. Aqui no Canal Até Agora, como todos sabem, quem encerra o programa é o convidado. E embora Maurício Monteiro Júnior não seja um convidado do programa, do canal, mas nesse programa especificamente eu tive a chance de tê-lo como entrevistado. Passar a palavra a ele para as suas despedidas. A Maurício Monteiro Júnior com a palavra para as despedidas. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade, onde eu pude contar um pouco da minha história, onde eu pude dizer da importância da gente relembrar o que aconteceu nesse Brasil na ditadura militar e a importância daqueles que ainda hoje lutam para mudar esse país. Ainda contei que essa luta ela não acabou. Nós estamos nesse momento sendo apedrejados pelas forças reacionárias desse país, pelas forças do ditador Trump, que está dando, dando, dando subsídios para a imprensa, para a grande mídia, para candidatos para lutarem contra o país, para que ele se favoreça. E disse para vocês que a nossa luta pelo movimento da engenharia, ela passa pelo fortalecimento do Confeia. E nós não podemos fechar os olhos para isso. O Confeia é extremamente importante. E ele é que vai defender a nós, os engenheiros, as engenheiras, dentro do conceito amplo que eu estou colocando. E aí, nós só temos um candidato que está colocado hoje, pode ser que surja um outro, mas este candidato, ele tem essa visão e ele poderá nos ajudar com a experiência que tem e com a visão de Brasil que tem, pode nos ajudar a sair desse buraco. A engenharia precisa renascer, precisa nascer de novo.
E as nossas lutas têm que voltar a florescer. E nós queremos construir um grande Brasil. E não há desenvolvimento sem engenharia. E também não há engenharia sem desenvolvimento. Então, em nome disso, chamo a atenção de vocês todos para que a gente se engaje nessa luta que vem agora, que a partir da semana que vem começam as lutas reais pela eleição do Confeia, e que para o final do ano a gente esteja já fortalecido e forte para defender um novo governo, o governo do presidente Lula. Um grande abraço a Perfeito, vocês perfeito. e tchau. Até logo. Tchau, Até tchau. logo. Tchau.